Boa noite a todos do canal, eu me chamo Gabriel, e o que vou relatar agora não me contaram e nem ouvi em um bar, pois essa é a história da minha vida. Eu sei que lobisomens aliados e pactuados com Satã existem, e afirmo isso com certeza, porque eles fazem parte da minha vida diariamente. Eu sei que mais de um já se perguntou pelo menos uma vez se é possível fazer um pacto com o diabo para se transformar em tal criatura, ou até mesmo para outros fins. Claro que é possível. Eu fiz e vou contar a minha experiência exatamente para que vocês não fiquem com vontade de fazer o mesmo. É o pior erro que podem cometer em suas vidas. E para compreender a minha história, é necessário que saibam quem foram os meus progenitores. O meu pai era o 7º filho homem, e coincidência ou não, haviam boatos em um município de Pernambuco chamado Solidão, que um lobisomem atacava o povoado durante as noites de lua cheia, e no início esse lobisomem invadia propriedades para comer as criações, como galinhas, porcos, cabras. Até então, a história só espalhava pelo povoado, e as pessoas entravam para casa cedo para evitar ver a criatura. Mas ainda assim, era possível ouvir o uivo estrondoso que vinha das matas todas as noites. O sonho do meu pai era ter um filho homem, porém, na 4ª gestação da minha mãe, todos torciam para ser um filho homem. Mas para a infelicidade do meu pai, era uma menina, a 4ª menina que a minha mãe dava à luz. Tempos se passaram e o meu pai, muito insatisfeito por não ter um filho homem, quando ele se transformava durante as noites, ele passou a atacar as pessoas do povoado. Até então, nem a minha mãe sabia que ele era o lobisomem. E uma vez que um lobisomem prova a carne humana, ele vai fazer disso um hábito. E não demorou muito para as pessoas fazerem tocaia e matá-lo com vários tiros. E para a surpresa de todos, até mesmo da minha mãe, quando o lobisomem voltou para a forma humana, todos reconheceram que aquele homem, sim, era o meu pai. E quando ele morreu, a minha mãe estava grávida de mim, e isso era o que ele mais desejava, um filho homem. Mas não viveu para ver. As pessoas não acreditavam que a minha mãe não sabia que o meu pai era o lobisomem, e todos falavam que ela era cúmplice, e só não a mataram porque ela estava grávida de mim. Entretanto, ela teve que se mudar do povoado de Solidão, e então nos mudamos para o povoado de Brejinho. E quanto à minha mãe, ela foi a 3ª de 5 irmãs. As 2 mais velhas e as 2 mais novas tinham algo em sua personalidade que as destacavam. Mas a minha mãe nunca se destacou em nada. Não era forte, não era inteligente e não era popular, e também não se destacava por sua beleza. E sabendo que seria difícil conseguir um bom emprego, ela optou por fazer algo que lhe desse dinheiro e que ao mesmo tempo a satisfizesse ao prejudicar pessoas. Ela procurava homens ricos, casados e com filhos. Os envolvia, engravidava deles e, chegando o momento, os ameaçava de contar tudo se não recebesse uma quantia incrivelmente generosa de dinheiro. E como resultado disso, eu era o filho do meio de 9 irmãos, 4 de pais diferentes. E isso é tudo o que eu posso dizer sobre a minha mãe. A minha mãe sempre se certificou de me lembrar que eu não deveria ter nascido. Nunca me quis, pois como eu era o único filho homem do meu pai, ela dizia que eu era o filho de um monstro. Em repetidas ocasiões, ela dizia que eu deveria ter morrido. Ela sempre falava sobre como perdeu um pretendente muito bom porque ficou cuidando de mim. Não tem ideia o quanto é horrível ouvir isso da sua própria mãe, que se arrepende
de ter te trazido ao mundo. E assim, cheguei ao mundo indesejado, repudiado por quem me deu a vida e condenado a sofrer, destinado a mendigar uma gota de afeto a cada dia da minha maldita e miserável existência. Eu vivia um inferno todos os dias. A minha mãe sempre me tratou de maneira diferente das minhas irmãs mais velhas, já que essas ela colocava para se venderem a homens casados, mesmo as minhas irmãs sendo adolescentes. E os meus irmãos mais novos, ela os tratavam bem, já que estes eram filhos de pais ricos. Ela nunca foi carinhosa com nenhum deles. Porém, quanto mais dinheiro os pais enviassem, menos mal ela os tratavam. Então, claramente eu sempre recebia o pior: os golpes, os gritos e os insultos. A minha mãe sempre teve solvência econômica. Recebia muito dinheiro pelo seu silêncio e mesmo assim sempre tentava economizar tudo o que podia quando se tratava de comprar coisas para mim. Não estou falando de brinquedos. Refiro-me ao fato de que sempre me coube roupas ruins e às vezes até rasgadas, incluindo sapatos e meias. E até minha comida era diferente da dos meus irmãos. Entendo que há pessoas que não têm comida. Estou ciente de que existem crianças que jamais tiveram o básico. E essa não é a minha queixa. O que me enchia de raiva era que enquanto os meus irmãos mais novos usavam tênis com luzes e camisetas novas, eu andava descalço e até mesmo com roupa íntima das minhas irmãs mais velhas ou roupas desgastadas. A única coisa valiosa que possuí foi um pingente de quartzo negro que um senhor chamado José Raimundo apareceu em nossa casa. Dizia ser amigo do meu pai. Ele concedeu esse pingente, cujo propósito era para ser usado em seu primeiro filho homem. Eu o coloquei assim que o ganhei. A minha mãe quase teve um infarto quando me viu com o pingente. Enquanto gaguejava de nervosismo, confessou que usava aquilo na noite em que eu fui concebido, e eu percebi que ela sentiu medo. Inclusive parou de me bater por alguns meses, e depois que o medo passou, as surras retornaram. Ainda guardo o pingente até hoje. Sempre odiei os meus irmãos mais novos, os odiava com todas as minhas forças. Eles eram cruéis comigo o tempo todo, porque sabiam que a minha mãe nunca faria nada para me defender. Arrastavam-me pela casa puxando o meu cabelo, me trancavam em lugares pequenos, me batiam, cuspiam-me, me insultavam. Eram uns desgraçados, e tenho certeza de que estão ardendo no inferno. As minhas irmãs mais velhas até tentavam me proteger, mas as 4 foram embora de casa, pois todas odiavam a minha mãe. Em uma ocasião, os meus irmãos me subiram em uma árvore e me empurraram de lá. Quebrei o braço e algumas costelas, e foi a única vez que a minha mãe me levou a um hospital. E eu lembro-me de ver uma pitada de preocupação em seu rosto. É a melhor lembrança que eu tenho dela. A minha vida era uma porcaria. Não havia absolutamente nada de bom nela. Então, me refugiei na cannabis. Ela me ajudava a escapar dos meus problemas e funcionou por um tempo, mas a minha vida piorava a cada dia. Então, aos 13 anos, eu comecei a beber muito. E toda a minha estadia no ensino médio foi horrível e repugnante. Eu sempre fui muito magro, o que me tornava um alvo fácil. Apanhava pelo menos uma vez por semana. E nunca era uma briga de 1 contra 1. Então, eu não tinha chances de me defender. Como se minha vida não fosse suficientemente miserável. Em uma ocasião, eu tive a terrível ideia de me declarar para a garota que eu gostava. Ela zombou de mim na frente de todos e me humilhou até cansar. Isso foi a gota d'água. Eu não estava disposto a suportar mais uma zombaria. Então, com lágrimas nos olhos e cheio de impotência, eu agarrei a garota pelo pescoço e dei um tapa em seu rosto. E essa foi a primeira vez que eu desferi um golpe, e logo todos que estavam rindo de mim ficaram em silêncio. As suas expressões zombeteiras mudaram e estavam surpresos. Eu fui expulso do colégio,
Claro, sinceramente, isso não me importou. O problema foi ter que contar para minha mãe e ela ficou furiosa. E enquanto me dava a maior surra da minha vida com um cinto molhado, aproveitou para me lembrar que a minha existência tinha sido um erro. E depois que a minha mãe se cansou de me bater e os meus odiosos irmãos foram rir de mim, eu saí de casa. Peguei um brinco de ouro que tinha caído da minha mãe enquanto ela me batia. Eu levei esse brinco a uma loja de penhores e o troquei por um momento de paz e tranquilidade. E de repente, ao longe, houve um estrondo forte vindo da minha casa. Alguns vizinhos começaram a gritar. Parece que algo havia acontecido por lá. Suponho que tenha sido um descuido da minha mãe, ou talvez a estupidez dos meus irmãos. Mas algo aconteceu e o botijão de gás explodiu. Os bombeiros conseguiram resgatar a minha mãe e os meus 3 irmãos ainda com vida, e todos foram levados para o hospital, mas estavam gravemente feridos. A minha mãe não conseguiu sair do hospital para continuar me batendo, e meus irmãos também não se recuperaram para continuar zombando de mim. Julguem-me se quiserem, mas a verdade é que quando eu soube que estava sozinho, senti que tinha tirado um grande peso das minhas costas. Ninguém quis cuidar de mim, já que a minha mãe nunca se deu bem com as minhas irmãs. Acabei em um orfanato administrado pela Igreja Católica, e nisso eu já tinha 15 anos. Eu não sei como são todos os orfanatos, mas posso falar sobre aquele em que estive, e posso garantir que definitivamente não era um lugar agradável para se viver. Muitas das crianças e adolescentes que supostamente foram resgatados sofriam com maus tratos. E naquele orfanato eu fiz um amigo que tinha sérias alterações cerebrais. Era divertido, ria das minhas piadas, tratava-me bem, mas tinha algo sombrio. Uma vez ele me contou que em uma ocasião algumas pessoas o usaram em um ritual satânico. As suas pupilas dilataram muito quando ele me contou a sua experiência traumática. E quando ele me contou pela segunda vez, ele mudou alguns detalhes. Dizia ele que a partir desse momento, ele recebia uma entidade com poder suficiente para transformá-lo em um lobisomem. Então, eu nunca soube se o que ele me dizia era totalmente real. Enfim, alguns de nós eram enviados para as ruas para trabalhar, nos davam coisas para vender, ou nos vestiam de maneira a despertar piedade e assim conseguir dinheiro. Eu ia aos cruzamentos para limpar vidros, aproveitava para me distrair e assim poder fumar. Aquele orfanato era estranho, e às vezes à noite, quando supostamente todos deveriam estar dormindo, pessoas estranhas chegavam, se reuniam no pátio e faziam coisas estranhas. Um dia, chegou ao orfanato um casal estranho. Passearam pelo prédio e quando passavam pelas freiras, elas se curvavam. A madre superiora que administrava o orfanato beijou a mão deles. Eu estava observando tudo do segundo andar e de repente o casal percebeu que eu os estava observando e me fez um sinal para me aproximar. Enquanto eu caminhava em direção a eles, uma das freiras me olhou com raiva e disse algo a eles. O homem se virou para ela com uma cara de irritação e a esbofeteou com muita força. Eu sorri naquele momento. Ao ver isso, a esposa do homem percebeu e sorriu para mim também. E assim que cheguei perto do casal, o homem, enquanto segurava o meu pingente de quartzo negro, ele perguntou se as freiras me tratavam mal. Imediatamente eu soube que esse homem sabia algo sobre o meu pingente. Eu me senti à vontade e contei sobre todos os maus tratos. O homem virou o pescoço, mostrando que estava irritado. A mulher acariciou o meu cabelo e disse que toda aquela bobagem havia acabado, que eles me levariam com eles. O casal e eu fomos até a mãe superiora. O homem disse que eu ficaria do lado de fora com a esposa, enquanto ele entrava para conversar com a freira. Também me pediu meu pingente e eu o emprestei.
Eu não sei exatamente o que aconteceu lá dentro, mas houve barulho. E depois de uns 5 minutos, o homem saiu. Por curiosidade, eu olhei para a velha antes que ela fechasse a porta e percebi que a freira tinha um ferimento na boca e estava sangrando. E assim que eu vi o veículo em que estava o casal, ficou claro que eles tinham muito mais dinheiro do que a minha mãe já teve. A casa deles era gigantesca, com 2 andares, e ocupando o espaço de 4 casas normais. Tinha palmeiras na entrada, e era da cor cinza claro, com contrastes e um cinza mais escuro. E na garagem tinha mais 3 veículos. Entramos na casa e era espetacular. Por dentro, toda pintada de branco. A grade da escada que levava ao 2º andar era dourado, e havia vasos com plantas exóticas por toda parte. Levaram-me para o 2º andar e fomos a um quarto grande com cama, guarda-roupa, televisão e uma prateleira com vários livros, além de ter o seu próprio banheiro e chuveiro. A mulher me disse que dentro do guarda-roupa havia roupas que eram do seu falecido filho. Agradeci e eles disseram que voltariam em breve. Tomei um banho, experimentei as roupas. A maioria ficava um pouco grande, mas estava tudo bem. Então decidi ficar com todas. Todas as roupas no armário eram pretas, camisas e camisetas, tudo era preto. Algumas eram completamente lisas, outras tinham algumas estampas com designs curiosos. Eu gostei das roupas. A mulher voltou ao quarto, abri a porta. Ela me olhou com os olhos bem abertos e brilhantes. Acontece que eu estava usando naquele momento um moletom que era um dos favoritos do filho falecido do casal. Então ela disse que a comida estava pronta. Descemos para o jantar. A mesa era oval de vidro com 7 cadeiras brancas e tudo era iluminado por um enorme candelabro. A cadeira principal, onde o homem se sentou, era muito peculiar, com descanso de braços adornados com caveiras. E a mulher percebeu que essa cadeira me surpreendeu. Então ela riu um pouco e me disse que as caveiras não eram reais. A jovem que trabalhava na casa serviu a comida e águas aromáticas. Aquela refeição foi a melhor que eu já tinha experimentado na vida. Não havia comparação. Era massa, purê de batata e peito de frango recheado com fios deliciosos. O que mais gostei foi que pela primeira vez em meses estava comendo uma refeição quente. O homem me perguntou se eu já tinha experimentado álcool e eu disse que sim. Então ele trouxe uma garrafa de vinho e serviu para nós 3 brindarmos, porque a partir daquele momento seríamos uma nova família. Eles tinham recuperado o filho que perderam e eu ganhei os pais que eu nunca tive. Os meses passaram. Eles realmente me tratavam como um filho e nunca hesitaram em falar sobre o filho que perderam, mas nunca fizeram comparações entre ele e eu. Eu confiava tanto neles, me sentia tão confortável com eles que uma vez eu me atrevi a perguntar o que havia acontecido com o filho deles. Eles responderam que ele havia tomado uma decisão importante em sua vida e as coisas deram errado. Ele não soube lidar com a situação e morreu. Algo com o qual eu estava me acostumando era um humor tão pesado que eles tinham. Era um humor tão negro que mesmo depois de me contarem o que aconteceu com o filho deles, o homem deu um tapinha nas minhas costas e disse: "Tranquilo, ele não era ciumento, não vai vir te atormentar à noite." Fiquei desconcertado. O homem começou a rir e depois a mulher e finalmente eu ri também. Eu estava me adaptando ao jeito deles de viver e gostava disso. E quando completei 16 anos, o homem a quem já chamava de pai me levou a um lugar estranho, uma cabana afastada da cidade. E dentro havia quadros de pinturas curiosas, paisagens desoladoras, cemitérios, locais infernais, e a maioria dos quadros tinham demônios grotescos pintados. E houve um que chamou muito a minha atenção. Era uma criatura magra com 6 braços longos e sem pernas. A criatura segurava 4 cabeças, 3 de homens e uma de uma mulher.
Eu não pude deixar de lembrar da minha falecida família, e eu estava certo que eles estavam apodrecendo no inferno. Então esse quadro era perfeito para mim. O meu pai o comprou para mim e eu o coloquei no meu quarto. O meu novo pai também era o meu melhor amigo. Ele trabalhava praticamente todos os dias e geralmente descansava de 1 a 4 dias por mês. E sempre antes de ir trabalhar, ele me acordava para tomarmos café da manhã juntos. E às vezes até me levava ao trabalho, pois ele era presidente de uma mineradora onde se extraía ouro, metais e pedras preciosas. E quando eu ficava em casa, eu passava o dia todo fazendo atividades com a minha nova mãe. Assistíamos a filmes, colocávamos discos de música e jogávamos videogame. E com muita frequência, a minha mãe saía e me deixava em casa com a moça que ajudava nas tarefas domésticas e nos deixava sozinho. Vocês devem saber para quê. Transávamos loucamente. À tarde, quando meu pai voltava do trabalho, geralmente nos levava para jantar ou ao cinema. Eu me sentia feliz como nunca me sentira antes. Devo esclarecer que os meus pais nunca me disseram que me amavam, mas não era necessário. Eles demonstravam isso todos os dias. E durante todo esse tempo, eu estava recebendo aulas de professores particulares. E quando completei 17 anos, já estava pronto para ingressar na universidade. Também havia aprendido a dirigir. E em uma tarde, enquanto meu pai e eu tomávamos um uísque, eu perguntei sobre a primeira vez que nos vimos naquele orfanato. Quando ele segurou meu pingente, eu queria saber se ele sabia alguma coisa sobre o pingente. O meu pai me disse que o meu pingente era muito mais valioso do que eu podia imaginar e que tinha um significado grandioso, mas que ainda não era o momento de falar sobre isso. Ele disse que eu deveria completar a maioridade primeiro e então ele poderia me contar tudo. Os meses se passaram, entrei na universidade e já havia se passado anos desde que eu tinha estado em uma escola. E a última vez foi naquela ocasião em que me expulsaram humilhantemente. Então, eu estava um pouco nervoso no meu primeiro dia na universidade. E felizmente, o ambiente era completamente diferente do ensino médio. O tempo passou e finalmente completei 18 anos. Então chegou o momento da grande revelação. Durante o jantar, os meus pais e eu nos sentamos na sala de estar. E em certo momento, o meu pai olhou para mim e disse: "A sua mãe e eu fazemos parte de uma comunidade lupina, onde adoramos a Satã e por meio dos seus poderes, nos transformamos em lobisomens. Também somos conhecidos como canes do inferno e temos a força equivalente a 5 lobisomens de sina." Eu fiquei paralisado naquele momento. Então a minha mãe revelou que o pingente que eu usava era o bilhete de entrada para a comunidade lupina de Satanás. O meu pai colocou a mão no meu ombro e disse que algumas pessoas queriam me conhecer. Ele afirmou que era hora de me juntar ao bando, hora de servir a Satanás, e assim eu poderia me vingar do que fizeram com meu pai biológico. Ele era um lupino de sina, mas aceitou se tornar um cane, porém, pessoas ruins o mataram. Eu estava completamente chocado e não sabia o que dizer. Senti muito medo. A minha mãe percebeu que eu estava assustado. Ela segurou a minha mão e disse: "A sua vida antes de vir para nós era uma vida ruim. Aqui você tem tudo, é feliz e tudo que o seu pai e eu oferecemos a você foi presente de Satanás. E quem sabe, com o poder de Satã, você futuramente se torne um cane. Ele só quer o melhor para você." Eu estremeci quando ela disse isso. Era verdadeiramente arrepiante, mas ao mesmo tempo eu senti o calor de uma mãe que me amava e estava convencido de que ela jamais me faria mal. Então concordei, levantamos da mesa, entramos no carro do meu pai e ele dirigiu por horas até chegarmos a uma antiga fazenda que ficava no meio do nada.
A fazenda era bastante sombria, sem iluminação e tomada pela vegetação. Havia muitos veículos lá, a maioria de luxo ou esportivos. Também havia caminhonetes e motocicletas, e havia até mesmo um helicóptero. Ficou claro que as pessoas presentes deviam ser de grande poder e riqueza, dos círculos mais altos da sociedade. E dentro da fazenda, várias casas estavam dispersas. O meu pai estacionou perto de uma delas. Descemos e entramos. Tudo parecia normal, abandonado, mas normal. Havia uma escada que levava ao porão. Descemos eu na frente, escoltado pelos meus pais. E lá embaixo, uma missa estava acontecendo. Todos estavam vestidos de preto, não de túnicas, mas de roupas normais, e todas pretas. No centro, havia um corpo com um pentagrama desenhado com sangue. O sinistro pentagrama, com pelo menos 3 metros, estava cercado por velas. E atrás do pentagrama havia uma gaiola com um corvo, e bem atrás da gaiola havia um altar com vários livros, onde estava o sumo sacerdote rezando, usando uma túnica e uma máscara de lobo. Os meus pais e eu caminhamos entre a multidão até ficarmos diante ao pentagrama. Então o sumo sacerdote me olhou e fez um discurso de boas-vindas. Foi um discurso extenso. E quando terminou, todos os presentes começaram a rezar em voz muito baixa, como sussurros. Era arrepiante, ainda mais porque os da minha direita rezavam algo e os à esquerda rezavam outra coisa. A minha mãe me disse ao ouvido, para me despir, que nada ia me acontecer. Era parte da iniciação. Eu não quis questionar a minha mãe, então simplesmente eu fiz o que ela pediu. Então meu pai, com a ajuda de outros 2 homens, retirou o corpo que estava no centro do pentagrama. E em seguida, minha mãe me levou para que eu ocupasse o lugar onde o corpo sem vida estava. Eu fiquei deitado sobre um pentagrama de sangue. Estava pegajoso, repugnante e cheirava mal. Estava começando a ficar tonto, e as pessoas começaram a rezar cada vez mais alto e rápido. Os meus batimentos cardíacos aceleraram, e eu achei que ia ter um ataque cardíaco. Então, eu ouvi a abertura da gaiola. O sumo sacerdote pegou o corvo. Ele se posicionou para que os seus pés ficassem ao lado da minha cabeça. E depois eu ouvi grunhidos e ossos estalarem. Não pude evitar de olhar, e para minha surpresa, alguns à minha volta haviam se transformado em lobisomens. Pelo menos é o que eu posso descrever. Eram pelo menos 5 cães do inferno. Aquelas criaturas me olhavam fixamente, e eram muito maior do que um lobisomem que eu imaginava. E todos tinham uma pelagem negra. O silêncio envolveu todo o ambiente. O sumo sacerdote, com voz forte, ele disse algumas palavras em uma língua estranha, e em seguida sacrificou o corvo, e todo o sangue caiu sobre o meu rosto. Então o sumo sacerdote pegou a adaga e se dirigiu até um dos lobisomens, e em seguida lhe cortou o que eu vou chamar de pata, e aspergiu o sangue sobre a minha boca. Aquilo foi demais, então desmaiei. Só recuperei os sentidos no dia seguinte. Estava no meu quarto. Sentia-me limpo e fresco, como se tivesse tomado um banho. Eu sabia que algo dentro de mim havia mudado. Eu saí do meu quarto e fui para a sala de jantar, onde os meus pais estavam almoçando. Eu sentei-me com eles e conversamos sobre o que aconteceu no ritual. Eu também fiz muitas perguntas sobre lobisomens pactuados e a seita satânica, agora a qual eu pertencia. Ao contrário do que muitos podem pensar, a comunidade lupina satânica não é uma grande organização mundial com células por todos os lugares. Sim, existem canes por toda parte, mas não necessariamente estão relacionados a grupos ou seitas. Os lobisomens se dividem em 2 correntes principais: os lobisomens de sina, aqueles que têm a habilidade de se transformarem naturalmente, e os lobisomens pactuados.
aqueles que precisam do poder de demônios para atingir essa forma. Porém, esses são os mais fortes, e para se ter uma ideia, para o ser humano se transformar em um Kami, ele precisa ter uma força ainda maior do que a força do homem possuído que encontrou Jesus, assim que ele desembarcou na ilha com seus discípulos. O texto está em Marcos capítulo 5, versículo do 1 ao 9. Ele diz o seguinte: Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentavam as correntes e quebravam os ferros dos seus pés, e ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e se cortando com pedras entre os sepulcros e nas colinas. E quando ele viu Jesus ao longe, correu e ajoelhou diante dele, e gritou em voz alta: O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu imploro em nome de Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? O meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Agora voltando ao relato. Naquela ocasião que o homem era possuído por uma legião de 6.000 demônios. Entretanto, existem demônios que apenas um único deles tem a força equivalente a uma legião com 10 milhões de demônios. Acho que essa breve explicação é suficiente para entender como se dá a transformação de um Kami. Kami e lobisomens não se dão bem, e quando se veem, eles travam a batalha mortal. Porém, na maioria dos casos, os Kamis vencem, exceto quando o lobisomem ataca em Alcateia, pois somente os Kamis que pertencem a uma seita que atacam em Matilha. Enfim, desde que me juntei à seita satânica, eu comecei a melhorar fisicamente, como super força, velocidade, o meu físico mudou, era de dar inveja a qualquer um, o meu raciocínio era mais rápido, eu conseguia pronunciar encantamentos e fazer mágica usando a magia negra. Pois fazer parte de uma comunidade dessas não se trata apenas de adorar ao diabo. Também é necessário adquirir muito conhecimento para participar de debates intelectuais. E o último passo é se transformar em um Kami para proteger o seu povo. E além das aulas na universidade, eu tinha aulas de satanismo. E por quase 8 meses, eu recebi lições sobre aquele trecho bíblico onde Eva convence Adão a comer o fruto proibido no paraíso. O sumo sacerdote explicou que ali no paraíso nasceu o primeiro mandamento satânico, ou seja, a anarquia. Quanto mais tempo eu passava na seita, mais a minha personalidade mudava. Tornei-me uma pessoa confiante, egocêntrica, muito culta e adquiri uma grande habilidade de expressão e liderança. E isso me tornou muito popular. Todos queriam estar no meu círculo de amigos e eu tinha uma variedade de garotas para escolher, saindo com uma diferente a cada fim de semana durante toda a minha estadia na universidade. Eu sentia-me poderoso e superior, e ninguém ali jamais soube qual era a minha religião. E nem houve uma leve suspeita, pois embora me vestisse sempre de preto, eu nunca usei colares ou anéis com caveiras ou algo do tipo. E também não ouvia músicas como rock e metal, pois nunca foram do meu agrado. Sinceramente, eu me formei como o melhor aluno da turma, e ficou claro que eu não precisava procurar emprego, já que os meus pais me davam de tudo, mas caso eu quisesse trabalhar, era tão fácil, bastava pedir ao meu pai, e ele me colocaria na empresa de minérios. Então, eu decidi dedicar 100% ao culto. E nesse tempo, meu conhecimento aumentou consideravelmente. Aprendi a realizar rituais complexos e perigosos. Inclusive, comecei a desenvolver a habilidade de me transformar em um Kami. Eu não posso revelar muito, mas posso confirmar que sei o que muitos estão pensando. A sacrifício da nossa própria espécie?
não são muito frequentes, mas acontecem. As pessoas também contam que as seitas pegam crianças e bebês para rituais. Eu posso dizer que é mentira, pelo menos na seita em que eu participava, pois após desenvolver a transformação, eu fui enviado com outros membros em uma única missão: destruir os lupinos que migravam para os arredores de nossa cidade. Era um total de 30, incluindo homens, mulheres e crianças. Invadimos o acampamento durante a tarde, período em que os lupinos têm dificuldade em se transformar e os que se transformam têm a força limitada, pois eles só são fortes durante a noite. A regra foi clara: destruir a todos, e desse modo não poupamos nem crianças e nem mulheres grávidas. Foram precisos apenas 3 canes, incluindo a mim, para dizimar 30 lupinos. Claro que apenas 8 se transformaram para proteger a alcateia. Eles tinham um truque na manga. Dentre eles havia um feiticeiro que usou um tipo de magia que tornavam todos da alcateia invisíveis. Mas isso a olhos humanos, pois um cane é a própria possessão demoníaca no seu auge. Então os demônios viam com facilidade onde eles se escondiam, mesmo invisíveis. Cumprimos a missão com maestria e o meu pai ficou orgulhoso. Então, em determinado momento, o sumo sacerdote disse que havia chegado a hora de mostrar que eu entendia o satanismo e que tinha capacidade de transmiti-lo. E assim, eu deveria trazer uma pessoa para se juntar à seita. Foi então que eu entrei em contato com uma ex-colega da universidade, uma garota tímida e discreta. Ela nunca mostrou interesse em mim, então para mim aquilo era um desafio. Eu estava determinado a fazê-la se juntar à comunidade. Encontrei-me com ela para almoçarmos. Ela me contou que não teve muita sorte depois da universidade. Estava trabalhando em uma biblioteca. Eu disse a ela que não teria problemas em arrumar um emprego para ela na empresa onde o meu pai administrava. Ela recusou a princípio, mas eu insisti e ela concordou. E naquela noite, durante o jantar, eu conversei com meu pai e ele disse que no dia seguinte demitiria a secretária para que essa garota ocupasse imediatamente o cargo dela. E antes de dormir, eu liguei para minha ex-colega e disse que ela já havia conseguido trabalho. Ela ficou um pouco indecisa, mas assim que mencionei que o salário era 4 vezes maior do que ela ganhava na biblioteca, ela aceitou. O meu pai proporcionava a ela muitas facilidades no trabalho e eu me tornei o seu melhor amigo. Na verdade, a minha mãe a convidava para passeios de vez em quando e transformamos completamente a sua vida. Finalmente confessei a ela que os meus pais e eu pertencíamos a uma seita satânica e que éramos lobisomens, e a convidei a se juntar à seita. A princípio ela riu, pois não acreditava em lobisomens. Então, demonstrei a ela uma pequena parte do meu poder. Eu dei um soco na parede, onde o meu braço atravessou a mesma. Ela olhou pasma e assim acreditou. E eu disse a ela que na forma cane lupina, eu conseguia arrancar uma grande árvore e arremessá-la longe. Ela não duvidou e aceitou fazer parte da seita. Levei-a até aquele antigo rancho, exatamente como os meus pais fizeram comigo. Descemos juntos até o porão, caminhamos até o pentagrama de sangue, ajudei ela a se despir e permaneci ao seu lado. E quando o sumo sacerdote deixou cair o sangue de corvo sobre o seu rosto e o sangue de cane, eu havia cumprido outra missão. O sumo sacerdote me parabenizou, os meus pais estavam orgulhosos e eu me sentia maravilhoso. Sentia-me ainda melhor quando meu pai, por sugestão do sumo sacerdote, me presenteou com um carro como recompensa. O tempo passou e numa noite durante o jantar, o meu pai ficou muito sério e disse que chegara a hora de tomar uma decisão. Eu estava um pouco desconcertado. Ele esclareceu que, independentemente do que eu decidisse, eles me apoiariam e nada mudaria entre nós.
Eu fiquei gelado quando meu pai disse que eu precisava decidir naquele momento se queria oferecer a minha alma a Satanás em troca de mais poder. Eu não sabia o que responder. Ser satanista é uma coisa, ceder a alma ao diabo é algo completamente diferente. A minha mãe segurou a minha mão e disse que nenhum deles dois tinha feito pacto com Lúcifer e que não era necessário eu fazer. No entanto, o meu pai era diretor de uma mineradora. Por que não fez o pacto? Se o tivesse feito, ele seria o dono. Ela também me alertou que o seu filho falecido aceitou fazer o pacto com Satã, mas não sobreviveu ao processo. Senti muito medo naquele momento, mas ao mesmo tempo, um fogo dentro de mim estava me consumindo. Eu tinha a oportunidade de conseguir tudo o que eu quisesse. Eu aceitei. O meu pai me deu tapinhas nas costas e a minha mãe me abraçou dizendo que tudo ficaria bem. Na noite seguinte, os meus pais me levaram ao local determinado. Entramos numa caverna e caminhamos por horas, tanto que pensei que não conseguiríamos sair de lá. E finalmente chegamos a um lugar estranho. Havia ossos no chão e nas rochas. Havia linhas feitas com sangue. Mas o mais estranho era aquele poço. Um poço tão escuro e profundo que mesmo com a minha lanterna eu não conseguia ver nada. No seu interior havia uma corda pela qual era possível descer. Os meus pais disseram que eu só precisava entrar no poço. Não era necessário descer até o fundo, apenas até onde eu conseguisse, e depois subir novamente. Mas quanto mais eu descesse, mais poder eu obteria. No entanto, eles me avisaram que se eu soltasse a corda e caísse, seria o meu fim. Eu quis voltar atrás, estava me arrependendo. Juro que estive prestes a sair correndo dali. Mas então lembrei da vida repugnante que eu tinha antes de chegar aos meus novos pais. E na minha mente, Satanás me resgatará da miséria. Então, eu decidi entrar no poço. Nunca fui muito atlético, e o poço não me caberia na forma cane. Aliás, todo esse processo eu deveria fazer na forma humana. Então não arrisquei descer muito, lá na escuridão completa. Comecei a ouvir coisas tão horríveis que assombrariam qualquer um. Podia ouvir dentes rangerem, ossos se quebrando, lamentos, choros e súplicas das crianças e das mulheres que, com minha ajuda, foram exterminados do acampamento, e eu podia ouvir fogo e um rio. E quando comecei a sentir que as minhas forças estavam diminuindo, eu saí imediatamente, estava completamente em choque. E assim que eu saí do poço, o meu pai pegou a minha mão e furou um dos meus dedos para que sangrasse. E depois, ele fez com que eu desenhasse uma linha com o meu sangue em uma rocha. Eu estava completamente atordoado e eu nem me lembro de como sairmos de lá. A partir desse momento, eu comecei a me transformar involuntariamente durante as noites em um cane e saí sem rumo. Acordava despido nas matas e não me lembrava de nada. Isso gerou tanta ansiedade que eu acordava de madrugada para comer. Comia muita carne crua e não me saciava. Eu comecei a notar mudanças no meu corpo e, em vez de engordar, quanto mais eu comia, mais músculos eu ganhava. Até a minha altura aumentou. Eu tinha desenvolvido a capacidade de beber sem ficar embriagado. Eu consumia garrafas inteiras de vinho e sem nenhum efeito. Escolhi a mulher que eu queria e tudo parecia ao meu alcance. Eu comecei a mexer com apostas e sempre ganhava, o que me trouxe inimigos. No entanto, não era difícil afastá-los do meu caminho. Eu me sentia verdadeiramente poderoso, ganhava dinheiro fácil, comendo e bebendo de tudo sem problemas, e podendo ter uma mulher diferente a cada dia. Eu me considerava o rei do mundo, pois nada me faltava. Então, um dia, a minha mãe morreu. Ela teve um infarto fulminante e Satanás foi gentil com ela, e ela morreu enquanto dormia sem sofrimento. Eu me senti terrivelmente mal, mas pensei que poderia superar. O problema foi que 2 dias depois, o meu pai também se foi. Morreu em seu quarto.
E mais uma vez eu perdi a minha família e fiquei completamente sozinho. Eu estava cheio de dinheiro, cheio de mulheres, cheio de tudo, e ainda assim eu me sentia completamente só. Eu tinha tanta tristeza que mergulhei em uma forte crise psicológica. O sumo sacerdote me ajudou a sair da crise, e todos na seita me acolheram, mas nada preenchia o vazio no meu coração. E pouco a pouco, a tristeza se transformou em raiva. A minha indignação era tão intensa que ultrapassava todos os limites. E certa noite, num bar, um sujeito derramou a sua bebida na minha roupa, e isso foi o suficiente para que na saída do bar, eu o golpeei, o levei para a mata, me transformei em cane e o devorei ali mesmo. Eu estava tão cego pelo ressentimento em relação à vida e tão cheio de soberba que um dia eu desferi palavras cruéis contra a moça que me ajudava em casa, e ela se demitiu naquele momento. Agora não só precisava lidar com a minha existência, mas também manter uma casa grande. Obviamente, eu não conseguia cumprir uma tarefa tão grande, então contratei alguém. Mas a pessoa também pediu as contas devido ao jeito que eu a tratava. E assim, foi com vários funcionários. E por fim, eu decidi vender a casa. E a partir desse momento, eu comecei a viver em vários hotéis. A venda da casa e o seguro de vida deixado por minha mãe eram suficientes para viver confortavelmente por muitos anos. E com o passar dos anos, eu perdi o prazer na companhia das mulheres. A comida perdeu o sabor, e como eu não podia me embriagar, eu não conseguia esquecer os meus problemas nem por um segundo. Então acabei me afastando da seita. A minha vida tornou-se uma completa miséria ao sair às ruas e ver as pessoas sorrindo. Eu me enchia de inveja. Sentia raiva porque os outros podiam ser felizes, enquanto eu não podia. Tentei contra mim mesmo, mas nunca consegui. As balas emperravam, as cordas se rompiam, o carro não ligava. Eu não tinha nem controle sobre a minha morte. Agora, eu entendi porque Satanás não mandou os outros canes da seita atrás de mim para me matar, porque o seu intuito era me ver sofrer. Entretanto, vários lupinos estavam me rastreando à procura de vingança, pois ao contrário dos canes, os lupinos são unidos em todas as partes do mundo, e quando se mexe com um, se mexe com todos. Eu fiquei sabendo que 30 lupinos e lupinas invadiram o território onde ficavam a seita, e 15 membros da seita foram dilacerados pelos lupinos, já que eles têm mais poder durante a noite, diferente dos canes, que preferem se transformar de dia e curtir a noite com muita bebida, o que facilitou para os lupinos. Certo dia, eu recebi uma carta escrita pelo sumo sacerdote. Ele disse que precisava me ver, e na carta tinha as coordenadas do local e o horário. O lugar ficava dentro de uma mata, próximo a uma cachoeira. Eu cheguei às 18 horas. O tempo passou e nada dele aparecer. E quando deu 19 horas, eu já estava indo embora, e foi quando eu senti um cheiro familiar. Era cheiro de lobo ou lobisomem. Eu fiquei alerta, e o sumo sacerdote me chamou ao longe. Ele veio em minha direção e parecia estar ferido. Então, em uma velocidade surreal, um lupino saiu do mato ao seu encontro e com um único golpe arrancou a cabeça do sumo sacerdote. Eu gritei de raiva e pude sentir que eram 5 lobisomens, 3 machos e 2 fêmeas. Eu me transformei imediatamente em cane e travamos uma batalha mortal. Eu consegui abater 2 dos lobisomens, mas os outros 3 me desferiram muitos golpes e eu estava exausto e voltei à forma humana. Os lobisomens voltaram à forma humana também, e antes de me matar, eles queriam que eu admitisse que participei da morte dos lupinos no acampamento. E finalmente eu admiti e pedi perdão. Então eles colocaram a minha cabeça dentro do rio da cachoeira, e já estava perdendo os sentidos, e foi quando ouvi disparos. Vários homens vestidos de preto atiravam contra os lupinos. Eles se transformaram, mas acabaram recuando, e alguns dos homens
os perseguiram. Eu ainda estava consciente. Eles me tiraram da cachoeira e, com armas apontadas para mim, me perguntaram se eu era um lobisomem. Eu notei que se eu falasse que sim, eles me matariam naquele momento. Então acenei com a cabeça, negando ser um lupino. Um dos homens disse que eu estava mentindo e que ia me matar. Mas outro soldado falou que não fazia sentido eu ser um lupino, pois primeiro, eu não tinha traços, e segundo, os lupinos estavam me atacando, então não faria sentido eu ser um deles. Então, um outro soldado que parecia ser o mais jovem, ele perguntou: "E se ele for um cane?" Todos ficaram sérios, e depois todos caíram na risada. Daí, o que estava com a arma apontada para mim disse: "Escuta, garoto, se ele fosse um cane, todos nós já estaríamos mortos nesse momento." E depois todos foram embora em direção aos lupinos e me deixaram ali. No fundo, eles tinham razão. Um cane destruiria fácil 5 lobisomens e mataria todos aqueles soldados. Mas eu havia me transformado poucas vezes e nunca dominei a transformação por completo. E por isso eu era fraco. E com muita dificuldade, eu fui até um hospital e fiquei internado por semanas. E quando recebi alta, eu voltei até aquela mata para me transformar em cane e dominar a transformação. Mas eu percebi que havia perdido os poderes da transformação. E daí eu lembrei de uma regra da seita, que quando o cane perde uma luta, ele perde também os poderes e deve ser sacrificado pela seita. Entretanto, não havia mais ninguém na seita. Quanto àqueles soldados de preto, eu não faço ideia quem eram, mas com certeza pertenciam a uma organização de extermínio a criaturas sobrenaturais, e eu posso afirmar que eles têm características da Descob, uma organização citada aqui no canal, mas não posso afirmar se eram eles. Então voltei para a minha vida medíocre, que apesar de toda a fortuna que eu possuía, eu ainda era infeliz. Até hoje tenho pesadelos com demônios me atormentando todas as noites. Ainda acordo de madrugada para comer, e sem poder saciar a minha fome. Sou infeliz e não posso fazer nada a respeito. Estou condenado a viver até que chegue a hora de entregar a minha alma. Um dia eu tinha tudo, e hoje eu moro no hotel amargurado, completamente sozinho, sem uma única pessoa no mundo que se preocupe comigo. Espero que conhecer a minha experiência seja o bastante para que entendam que não se deve vender a alma ao diabo. Essas coisas não são brincadeira e arruinarão as suas vidas. Eu não busco redenção ao contar a minha história. Na verdade, não me interessa o céu, mas sinceramente, eu não desejo a ninguém terminar vivendo de forma como eu vivo. A única consolação às vezes é a certeza de que quando morrer, eu poderei me reunir com os meus pais adotivos, já que nós 3 estaremos no inferno. Boa noite.